Paz do Senhor, queridos. Amém? Coloque-se de pé, por favor. Vamos começar nosso culto. Que bom que você está aqui. Feche seus olhos. Comece a falar com o Senhor. Não para não, equipe. Bora lá. O Senhor é bem-vindo aqui, Senhor. O Senhor é bem-vindo neste lugar. Esse culto é para o Senhor. Esse culto é para o Senhor. Queremos render Pai, queremos render nossos corações. Pai, que nossa mente seja destravada agora, Pai. Pai, que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Pai, que os nossos ouvidos sejam destampados nessa noite, Deus. Pai, queremos criar um ambiente da glória do Senhor. Queremos criar um ambiente que atrai a sua presença. Pai, queremos criar um ambiente que o Senhor possa vir e se sentir à vontade, que o Senhor possa ter prazer de estar. Pai, quero colocar cada família, cada coração. Pai, todos aqueles que estão aqui, aqueles que estão conectados conosco. Senhor, invada as casas. Senhor, invada as casas. Senhor, passe pelas cadeiras. Pai, dê ordem aos seus anjos para estarem aqui. Senhor, venha neste lugar. Pai, que os teus anjos adorem, Senhor, adorem junto conosco. Pai, queremos unir as nossas vozes aos anjos e declarar quem Tu és, declarar a Tua santidade, declarar a grandeza do Senhor. Pai, declarar a nossa dependência, a nossa pequenez. Pai, declarar que sem o Senhor nós não somos, sem o Senhor nós não conseguimos, sem o Senhor nós não iremos, sem o Senhor não há como avançar, Pai. Entendemos que o Senhor é o que reina. Entendemos que o Senhor é quem governa, que o Senhor é quem direciona, que o Senhor é quem estabelece, que o Senhor é quem confirma, que o Senhor é quem consolida. Pai, que o Senhor é quem exalta, que o Senhor é quem derruba, o Senhor é quem mostra o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida, Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Receba este culto. Pai, este culto é para o Senhor. Pai, guarda o nosso coração. Ajuda, Pai, a nos guardar o nosso coração. Pai, não deixe que o nosso coração se perca. Pai, não deixe que o nosso coração se perca, Senhor. Pai, não deixe que os nossos valores, Pai, sejam corrompidos. Não deixe que os nossos valores sejam distorcidos, Senhor. Pai, não deixa. Pai, guarda a Tua igreja. Pai, guarda a Tua igreja. Queremos estar escondidos debaixo das Tuas mãos.
o único que venceu. Pai, é tão importante, o nome que está acima de todo nome, mas mesmo assim se importa com uma igreja em Nova Mutum, se importa com filhos escolhidos e recebe a adoração desses filhos, Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, em nome de Jesus, amém. Queridos, aqueles que quiserem vir aqui para frente, nós temos feito isso e tem sido um tempo precioso. Você que é fominha, que quer adorar perto desse altar, neste lugar, eu te convido para você vir aqui, sair do seu lugar e vir aqui adorar junto conosco. Só tu és santo. Só a igreja. Só tu és santo. Pega a tua voz, não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Igreja, abre a tua boca, canta. Só tu és santo. Oh, não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és Jesus, o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre, pra sempre. Teu é o domínio
és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Canta, igreja. Só tu és santo. Só tu és santo. Jesus, Jesus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és Senhor. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa, Senhor. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Uma coisa vou pedir, Senhor. Deixa eu ficar neste lugar. Esse é o melhor lugar, Senhor. Da minha vida. Levanta as tuas mãos. Pega as suas mãos assim. Fala, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem.
e não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem e não há outro lugar melhor. Não há, queridos, outro lugar melhor. Santo Tu és, Senhor. Que seja hoje, Pai, que seja agora, Senhor Jesus. Que seja hoje, que seja agora, Senhor. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, Te damos liberdade, Senhor. que cai o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que cai o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o
vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer, vem fazer, Senhor. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, Vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o desígnio em Joel. que seja hoje, que seja agora, seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, Que seja agora, a terra clama, a terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. mais uma vez queremos ver o céu descer, a terra clama, A terra chama, chama, chama. mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. aviva-nos, Aviva-nos. Cristo firme fundamento, és a rocha onde estou. Quando tudo se abala, feliz, feliz ainda estou, pus minha fé em Jesus, pois nunca me deixou, por gerações foi fiel, porque agora falhará, não vai.
Jesus, pois nunca me deixou, por gerações foi fiel, porque agora falhará, não vai, não vai. Está firmada em ti. Chuva, chuva e vento me alcançarão. Chuva e vento pode nos alcançar, mas nós estamos firmados. Chuva e vento me alcançarão. Minha está firmada em ti. Chuva e vento me alcançarão. Minha casa está firmada em ti. Está firmada em ti. Está firmada. Está firmada em ti. Estou seguro. Estou seguro em ti. Estou seguro em ti. Eu sobreviverei. Eu sobreviverei. Eu sobreviverei. Cristo firme fundamento. Essa rocha onde estou. Quando tudo se abala, feliz
feliz ainda estou. Pus minha fé em Jesus, pois nunca me deixou. Por gerações foi fiel. Por quê? Porque agora falhará. Não vai, não vai, Ele não falhará. O meu Deus não falhará. O meu Deus não falhará. Não vai, não vai. O meu Deus não falhará. O meu Deus não falhará. Não vai, não vai. Meu Deus não falhará. Meu Deus não falhará. Não vai, não vai. Meu Deus não falhará. Meu Deus não falhará. O Senhor não falhará, Pai. Nós colocamos a nossa fé em Ti, Jesus, que o Senhor nunca nos deixou. Por gerações Tu foste fiel, porque agora falhará, Senhor. Não vai, não vai, não vai, não vai. O Senhor não vai falhar. Nós depositamos a nossa fé em Ti, Senhor Jesus, e nunca nos deixou, e nunca nos desamparou. Tu és adorado, Tu és santo nesse lugar, Senhor Jesus. Senhor Deus Pai, que tudo possa ser voltado para Ti, Senhor. Toda adoração, toda entrega de coração, Pai, em nome de Jesus, Deus, nós entregamos a Ti esse louvor do fundo do nosso coração. Nós entregamos nosso coração como água a Ti, Senhor Jesus. Mole, Senhor. Mole, Senhor. Amoleça mais ainda, Senhor Deus Pai, nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, Senhor, por essa adoração. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Fique à vontade. Traz seu dízimo, traz a tua oferta. Não vai, não vai. Meu Deus não falhará. Meu Deus não falhará. Não vai, não vai. Meu Deus não falhará. Meu Deus não falhará. Cristo firme fundamento, essa rocha onde estou, quando tudo se abala. Feliz, feliz ainda estou. Pus minha fé em Jesus, pois nunca me deixou. Por
nosso Deus é poderoso e não vai, amém? Tudo aquilo que Ele prometeu para você, para sua casa, para sua família, em nome de Jesus, vai se cumprir, amém? Aleluia. Por favor, queridos, deixa eu esperar as crianças. Estou feliz, eu sei que Deus tem grandes coisas para nós, amém? Você crê? Abra sua Bíblia, enquanto isso, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Nós já vamos orar por essas crianças. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Feche teus olhos. Pai, queremos te exaltar, te adorar mais uma vez. Obrigado por esse tempo de louvor. Obrigado por tudo aquilo que subiu ao céu. Eu creio que foi poderoso. Oramos pelas nossas crianças, pelo culto delas, Senhor. Que o Senhor fale aos corações delas. Pai, mas da mesma forma que o Senhor traga aquilo que o Senhor quer para nós nessa noite, Pai, como igreja. Abrimos o nosso entendimento, Pai. Eu quero me colocar inteiramente à disposição do Teu Espírito, para que eu seja simplesmente um canal para a liberação da Tua palavra, do Teu rio, que possa jorrar tudo aquilo que o Senhor quer para esse povo, para cada família, para cada coração, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Muito bem, um versículo muito conhecido: procura apresentar-te a Deus aprovado. Eu creio que esse seja o maior desafio, ou um dos maiores desafios, nós como cristão, é você um dia chegar diante de Deus e apresentar a Deus aprovado. E o que é o aprovado, né? O que significa o aprovado? Queridos, o aprovado é todos aqueles que passaram por lutas, por dificuldades, mas que conseguiram perseverar e vencer e ficar firmes até o final. Amém? Amém? Vocês estão aí? Amém? Seu João, eu te amo, seu João. Quanto tempo que eu não vejo o senhor. Então presta atenção. Aprovado são aqueles que têm valores, que têm princípios, que carregam algo e que no decorrer da vida eles não abandonam esses valores, eles não abandonam esses princípios, mas mesmo diante das dificuldades, eles um dia se encontrarão aprovados. Por isso que essa igreja nós falamos tanto em perseverar. A Bíblia fala, Mateus diz que aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Então o aprovado para mim é aqueles que têm os princípios e guarda dentro do seu coração, que não perde os seus valores, amém? Então diga assim, não perde os meus valores. Se você não perder os seus valores, você certamente será apresentar a Deus, vai apresentar a Deus como um obreiro aprovado. E ele diz mais, que não tem de que se envergonhar. Sabe, queridos, às vezes a gente tem muita vergonha daquilo que nós fizemos, daquilo que nós já fomos, ou ainda daquilo que nós somos. E a verdade, esse texto nos diz que hora nenhuma Deus falou que é para a gente apresentar perfeitos, porque Deus sabe que nenhum de nós somos perfeitos. Mas Ele diz que
sem envergonhar. O que é isso? Não importa o que eu fiz de hoje para trás, o sangue de Jesus é suficiente para perdoar e apagar toda a minha velha criatura, se eu quiser ser uma nova criatura. O que nós não podemos é esconder um monte de coisa, que se Deus destampar o balaio, vai te envergonhar. Então, aquilo que não tem do que se envergonhar, é aquele que você enfrenta, vence, resolve os seus problemas e vive de uma forma digna. Isso não significa não ter erros, porque, igual falei, todos nós erramos, mas não ter do que se envergonhar é algo muito importante, porque aponta para uma atitude nossa, em nós realmente sermos transparentes e não vivemos numa casca, numa máscara de cristãos. E que maneja bem a palavra da verdade, essa nós já estamos falando bem, isso está falando da Bíblia. E posto isso colocado, eu quero começar no texto que eu quero ministrar com você, que é Lucas capítulo 15, versículo 1, por favor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Queridos, Jesus estava, onde ele ia, aproximava os pecadores, todo tipo de gente. Versículo 2, e murmuravam os fariseus e os escribas, eram os religiosos da época, eram aqueles que eram responsáveis pelas igrejas, eram aqueles que conheciam da palavra, e esses que conheciam murmuravam contra Jesus, porque eles falavam assim, este recebe pecadores e come com eles. Queridos, é nesse contexto que Jesus está, sabendo que esse povo murmura, está questionando, está criticando Jesus. Então Jesus, para explicar, para ensinar, para argumentar o que ele veio fazer nesse lugar, o que ele veio fazer na terra, ele lança 3 parábolas sequenciais. A primeira da ovelha perdida, onde ele deixa 99 e vai atrás de uma. Depois a dracma perdida, onde uma mulher perde uma dracma, ela vai lá e acha a dracma. E depois do filho pródigo, é a sequência, você pode ver na sua Bíblia, no qual o filho vai embora e depois volta. E o contexto das 3 parábolas é a alegria depois que o filho volta, depois que acha a dracma, depois que a ovelha volta. Jesus explicando um amor de um pai, aquilo que seria para eu e para você fazermos, explicando, ensinando aqueles que murmuravam contra ele. E são 3 parábolas muito conhecidas, mas hoje eu quero falar do meio. Lucas 15, versículo 8, a parábola da dracma. Há alguns dias Deus tem falado algumas coisas comigo sobre isso. Também uma parábola muito conhecida, mas Deus vai trazer algo para nós essa noite, amém? Amém. Lucas 15, 8 diz, ou qual é a mulher que, tendo quantas? 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Amém? Esse é o texto, você conhece, mas eu quero trazer, nós vamos falar bastante nele, na verdade eu vou falar somente dele. E eu quero destrinchar isso, te ajudar a entender algumas revelações que para mim foram poderosas. Mas diz o texto, começa falando que uma mulher que tinha 10 dracmas e ela perde uma. A mulher, a gente sabe por toda a Bíblia, que ela representa eu e você, a igreja. Por diversas passagens, Jesus é o noivo e a mulher a noiva. É a igreja, representa aquela que vai ser salva. Então eu quero que você entenda essa mulher como a nossa igreja, ou como eu e você, amém? Amém? Muito bem. E ela tinha quantas dracmas?
por que Jesus não colocou 5, 8, 12, 25? Por que foi 10? Tudo tem um porquê. O número 10, ele tem um significado de plenitude, de completo, de satisfeito, de cheio, de totalidade. Vou te dar um exemplo. Se eu chego para você e falo assim, cara, como que você está? Você fala, nossa, eu estou 10. O que significa isso? Está tudo certo, eu estou completo, está tudo bem. Você pode até estar mentindo, mas o que significa o eu estou 10 é isso, né? Se você chega e vai numa prova e fala, mãe, acertei tudo, você vai tirar quanto? Por quê? Porque você completou, você fez tudo, você acertou todas. Então o número 10 significa, de uma certa forma, aquilo que é completo, aquilo que nos satisfaz totalmente, aquilo que nos preenche totalmente, amém? Então vamos entender, a mulher que é a igreja, que sou eu e você, ela tinha 10 dracmas. Dracmas, querida, é uma moeda, ok? Era uma moeda de um dia de trabalho, mas eu mudei. Dracmas hoje nós vamos chamar de um valor. Então, a igreja, ela tinha 10 valores. Amém? Entendido? Então fala assim, a igreja, que sou eu, tinha 10 valores. Isso aí, 10 coisas importantes. Algo que era muito importante. Muito bem. Se nós entendemos que a igreja não são as paredes, que a igreja nós estamos cansados de falar, sou eu e você, que nós somos o templo do Espírito Santo. Um dia os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, você está falando tanto de reino dos céus, como assim, aonde que é esse reino, como que acontece? E Jesus diz, o reino não vai ser nem aqui, nem ali, mas o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, o reino de Deus, aquilo que Deus refere como reino de Deus, não está simplesmente nesse altar, não está no ajuntamento, isso tudo é importante, mas está dentro de mim e de você. Então nós, como reino e sacerdotes que somos, nós temos valores celestiais colocados por Deus dentro da gente, amém? Fácil de entender isso, amém? Por quê? Porque nós somos a casa, nós não cantamos, sou tua casa, não cantamos casa favorita de Deus? O que é isso? Significa que essa casa, que sou eu e você, que tem o reino de Deus, que tem o Espírito Santo, na nossa historinha de hoje, esse reino tem 10 valores importantes, amém, queridos? Vamos dimensionar isso? O que poderia ser 10 valores? Dentro de você. Eu quero te ajudar. Casamento é um valor. Filhos é um outro valor. Honrar pai, honrar mãe, honrar os filhos. Alegria é um outro valor. Paz é um valor. Honestidade é um valor. Saúde que você tem aí dentro é um valor que está dentro de você. Tempo com Deus, temor do Senhor. Queridos, quantas coisas são valores que nós carregamos dentro de nós, amém? Vocês estão me entendendo? Tudo aquilo que é verdade, se eu tenho um ânimo longo, se eu tenho uma motivação, se eu tenho esperança, já passamos de 10, mas eu quero que você entenda que isso tudo são princípios que te completam, que deveriam estar na totalidade dentro de você. Quando Deus nos fez, o plano e o propósito de Deus é que esses princípios, esses valores, estivessem todos dentro de nós. E diz o texto, que essa mulher perdeu um valor. Sim ou não? O que é procura apresentar-te a Deus aprovado? É procura apresentar-te a Deus com todos esses valores aqui, sem perder nenhum. E essa mulher, dentro da casa, ela perde um valor.
E eu quero começar a falar justamente sobre isso. O primeiro tópico, ou o primeiro ponto, é sobre nós perdermos valores. No caso, um valor. E na verdade nós perdemos esse valor dentro de casa, não é na rua. Nós perdemos aqui dentro. Sumiu daqui de dentro. E diz o texto, queridos, que quando você perde um valor, com certeza a gente fica triste. Acaba-se a alegria por um único valor que se perde. Eu sei disso porque quando a mulher acha, diz no texto que ela pegou as suas amigas e chamou para se alegrar, para festejar, para celebrar, porque ela havia ficado triste com aquele valor que ela tinha perdido. Tem muitos valores que nós perdemos dentro de casa. Sua casa física, como família, dentro de você, e que às vezes nós não atentamos. Deixa eu te ajudar mais ainda. Como que está o valor do teu casamento? Como que está o valor do seu filho? Às vezes você está perdendo seu filho dentro da sua casa. São valores. Como que está a paz? Como que está a sua alegria? Como está a sua esperança? Como está o seu ânimo? Como está a sua saúde? Como está a sua expectativa? Como está a sua honestidade? Como está a sua verdade? Como está o seu tempo com Deus? Valores que eram para estar muito sadios. Agora, sabe qual que é o problema, querido? Que quando nós perdemos um valor dentro de casa, nós queremos achar um valor fora de casa para substituí-lo. Nós perdemos algo, que perdemos aquela plenitude do 10, então automaticamente surge uma tristeza, um vazio, e aí a gente deixa de procurar isso dentro de nós ou na nossa casa, e nós vamos para fora, para procurar valores para substituir ou para preencher um vazio que nunca vai ser preenchido. E vive-se uma vida procurando algo lá fora que nós perdemos aqui dentro. Diga assim comigo: não posso substituir um valor perdido aqui dentro por um valor achado lá fora. Isso é extremamente importante, porque é aquilo que o inimigo mais propõe, é aquilo que a nossa carne mais quer, é aquilo que às vezes sem perceber nós buscamos. Eu perdi um valor aqui, eu vou ali para ser saciado nessa área, então eu busco lá fora algo para me preencher, e na verdade a gente só piora. Você quer algo que deixa uma casa triste? É quando um casamento não está bom. Querido, você não tem prazer mais de estar na tua casa, a alegria se foi. Por quê? Porque aquele casamento não está bom. Porque esse valor que é dentro de casa já não funciona. E às vezes, querido, você está junto, você não está nem separado. Mas são valores que nós perdemos, que acaba com o nosso dia, com a vontade de estar em casa. E você vê, queridos, a importância disso, porque o que mais Deus compara a igreja com Cristo é o marido com a mulher. Então nós sabemos que é um valor extremamente importante. Eu creio em algo poderoso, e eu não estou falando isso para colocar um peso, eu já vou falar isso para você. Eu creio que o grande sinal do avivamento da igreja que está para vir, para mim já está aí, nós só temos que estar sensíveis para perceber e viver isso, amém? Mas é restauração de casas, de famílias. É coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, é marido e mulher, mulher e marido. São restaurações de famílias. Queridos, tem algo que esses dias mexeu muito comigo. Por que eu estou falando sobre essa questão do avivamento? Que para mim isso precede. Porque isso é uma marca. Ezequiel capítulo 37 fala dos ossos secos. E diz, para mim, a maior
história de um avivamento estupendo. Deus manda Ezequiel olhar para um lugar que não tinha nada. Ele olha e era somente ossos sequíssimos. Era somente aquilo que não tinha esperança. Era aquilo que aos olhos naturais era impossível. Era aquilo que não tinha como aquilo ir para frente. E de repente Deus dá uma ordem. Ezequiel começa a profetizar, e você conhece a história, e daquele vale de ossos sequíssimos, surge um grande e poderoso exército, amém? Até aí você sabe. Para mim, você quer um avivamento maior do que isso, não ter nada, um povo morto, um povo sequíssimo, e de repente se tornar um exército poderoso. É isso que Deus quer fazer com a igreja, com o povo. Deus quer transformar eu e você num exército poderoso, amém? Mas quando Ezequiel começa a profetizar, a primeira coisa que acontece, vou ler com você, Ezequiel 37, versículo 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso a seu... Fala assim, osso a seu osso. De novo, osso a seu osso. Vamos voltar lá para o Éden. Adão estava sozinho. Gente, eu lembro do teatro, eu lembro do Biro, não tem como. Adão estava sozinho. Adão era o Biro, representando o teatro aqui, assim, ó. De repente, a Eva levanta. A hora que a Eva levanta, ele fala assim, osso do meu osso. Eu acho que a hora que Ezequiel escutou isso, osso do meu osso, falou assim, cara, eu já escutei isso na Bíblia. Você está entendendo que remete a algo poderoso? Que você pode trazer que a primeira restauração de um grande exército é quando o osso do meu osso bate e começa a juntar e formar um grande corpo. Então, queridos, eu creio, sim, muito, que um dos sinais do avivamento é restauração de casas, restauração de famílias, restauração de casamentos. Ah, pastor, mas... eu sou divorciado, eu não tenho... Queridos, falei que eu não queria colocar um peso, por quê? Porque eu sei que tem muita gente que já tem uma história que não tem como. Eu entendo isso. A questão é, o que vai ser de você daqui para frente? Como você vai viver daqui para frente? Entenda e pensa que aquilo que você fizer, você está fazendo diante de um conhecimento, e Deus quer que se você for começar, se você for estruturar, se você não tiver como, minha mulher foi embora, já está morando com outra pessoa, está casada, impossível ter restauração, ok. Agora, entenda que você tem um compromisso diante de Deus, de valorizar aquilo que Deus está te dando de novo, amém, queridos? Tem coisas que não tem como voltar atrás, mas o futuro a você pertence, as escolhas sábias e decisões importantes que você vai ter, amém? Ah, pastor, eu sou solteiro, nunca casei, eu não tenho casamento, isso aí não serve para mim. Queridos, em nome de Jesus, um dia você vai casar. Não escutei nenhum amém, rapaz, vai. Mas se isso não serve, quais os valores? Queridos, quais os valores que estão aí dentro que você perdeu na sua casa? Presta atenção, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, João fala para a igreja de Éfeso, e diz o seguinte: eu conheço as tuas obras, eu sei que você é top, mas eu tenho contra você que você deixou, que você abandonou o teu primeiro amor, você abandonou um valor importante, que era para estar dentro de você. Você deixou de queimar, você deixou de me querer, você deixou de me buscar, você deixou de viver algo que você vivia. Você perdeu um valor dentro dessa casa, e você está procurando em outros lugares algo para substituir esse valor que eu não aceito. Então a palavra é: olha para onde você caiu, olha onde você perdeu,
Varre a tua casa porque está lá, não está em outro lugar. Então, cada um sabe o valor, cada um tem que olhar para os seus 10 valores, para a sua casa, e entender e diagnosticar aquilo que Deus quer. Amém, queridos? Muito bem, nós perdemos muitos valores, isso infelizmente acontece, mas Jesus ele dá uma estratégia e ele ensina, e é o meu tópico 2, diz o seguinte, que depois que essa mulher perdeu, ela acende a luz. Diga, acende a luz. No texto fala acende a candeia, tá, queridos? É a mesma coisa, tá? Em outra versão, a luz. Foi a primeira coisa que ela fez. Queridos, ela não perdeu e simplesmente falou, eu já tenho 9, nem vai fazer falta. Não, a primeira coisa que ela fez foi acender a luz. Sabe por quê? Porque se você for varrer no escuro, você vai jogar muita coisa boa fora. Se você for procurar os teus valores sem a luz no escuro, além de você não encontrar, além de você gastar força, além de você gastar tempo, você ainda corre o risco de jogar muita coisa que está boa, que está no controle, na dispensação do Senhor, fora daquele lugar. Não queira, queridos, não queira, não queira. Deixa eu te trazer algo, escute. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam o abismo, e o Espírito pairava sobre as águas. E aí vem o versículo 3, então disse Deus, haja, e houve. Presta atenção, o mundo estava desorganizado, estava em desordem, e o Espírito pairava sobre as águas. Tem igrejas, tem casas, tem vidas que o Espírito está aí, pairando sobre você, mas continua em desordem. Por quê? Porque para colocar as coisas em ordem, precisa haver luz. Então Deus disse, haja luz. Quando houve luz, então Deus começou a montar todas as coisas. Que haja separação, que haja formação de água, que haja separação, que haja firmamento, que haja separação entre água e firmamento, que haja relva e tudo aquilo que você conhece. Depois que houve luz, então Deus conseguiu colocar em ordem todas as coisas. Não tem como eu e você procurar um valor perdido, tentar arrumar a nossa casa, sem antes acender a luz na nossa casa. Porque mesmo com o Espírito Santo, você vai estar no escuro e você não vai conseguir enxergar, visualizar, diagnosticar, entender aquilo que está faltando. A gente só consegue através da luz. Amém, queridos? Deixa eu desenhar mais ainda para você. O que para nós é acender a luz? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés. Lâmpada é luz? Para os meus pés é a tua? E luz para os meus? Querido, você quer acender a luz na tua casa? É a palavra. Toda vez que você entra na palavra de Deus, você está acendendo a luz da tua mente, do teu coração. Você está enxergando aquilo que está errado, aquilo que está fora do lugar, aquilo que está precisando. Falei isso domingo passado, queridos. A palavra que o Senhor ministrou foi poderosa ao meu coração, sobre nós expandirmos nosso celeiro, sobre aqueles que juntam semente é a palavra, mas aqueles que guardam semente para essa hora, assim como foi José, entendeu? Nem vão perceber a crise, porque diante de todo mundo com fome, ele estava com os celeiros cheios de semente.
É a mesma coisa. O que é a luz? O que é eu acender a luz? É eu mergulhar na palavra. Queridos, por que você acha que nós estamos lançando um plano de leitura bíblica? É para estimular você a acender a luz no teu coração, na tua casa, na tua família, por onde você estiver. Hoje é fácil, você tem um celular, você tem um aplicativo, você baixa esse aplicativo, aonde você estiver, são 3 capítulos por dia. Você consegue ler, você consegue habituar, exercitar isso. Falando nisso, hoje está oficialmente lançado o início. Você que começou antes, ok, você já está na frente, mas nós vamos oficializar isso hoje, ok? Lembra eu falar isso no final do culto, tá, meninos? Por favor. Mas é algo importante, por quê? Porque eu quero estimular você, eu quero que você estimule o seu vizinho, o seu parente, nós entrarmos, quanto mais melhor. O quê? Ler a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu estou acendendo a luz, e isso é extremamente importante. Depois que essa mulher acendeu a luz, o que ela fez? Varreu a casa. Diga, varreu. Querido, o que é varreu? Vamos tentar entender. Diz o texto ainda que ela varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Diligentemente. Isso aí é com esforço. Isso aí assim é com foco. É sem perder essa motivação. É com todas as forças. Não sei mais adjetivo para diligente. Alguém me ajuda no Google aí, por favor. Mas está falando assim, gente, é de uma forma muito forte. Ela varreu. Então, não é simplesmente perder e falar assim, sabe quando você dá aquela varridinha assim? Não sei onde está. Não, significa que essa mulher foi atrás daquele valor perdido. Significa que eu e você, depois que nós temos a luz da palavra, nós não podemos nos conformar em viver sem a plenitude de Deus, sem os princípios, os valores que está aí dentro. Você não perdeu lá fora, você perdeu aí dentro da sua casa. Por isso que não adianta a gente procurar lá fora. Eu perdi meu primeiro amor, onde você vai achar? Está aí dentro, querido. Acende a luz. Leia a palavra, seja iluminado pelo Espírito Santo, que a hora que você procurar firme, você vai achar um amor que você jamais imaginou que você tinha por Deus, pelo teu filho, pela tua esposa, pela tua casa, pela tua igreja e por tudo mais. Quando está dentro de casa? Na verdade, não é que você perde, você sabe que está dentro da tua casa. Você só não sabe aonde está. Aonde que está isso? Cara, está lá em casa, em algum lugar. Mas você sabe que está lá. Presta atenção, tem princípios e tem valores que você não perdeu lá fora. Que está aí dentro de você. Que o Senhor pede para eu e para você, varremos. Mas não é varremos de qualquer jeito. É fazer uma faxina. Uma faxina daquelas poderosas. Se precisar, ergue tudo de lugar. Sabe qual que é o problema? Que quando a gente começa a varrer, começa a fazer faxina, a gente não acha só o valor perdido. A gente começa a achar muita sujeira que você não sabia que tinha dentro dessa casa. E quanto mais luz, quanto mais acende essa luz, mais sujeira você vai enxergar. Querido, você quer saber se uma igreja está na presença de Deus, se realmente está acontecendo um avivamento, se aquele momento é o momento que Deus está no lugar? É quando as pessoas se reportam para Deus, olhando para elas, falando: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me perdoa. Senhor, eu não sou digno. Senhor, não tem como. Queridos, quanto mais perto de Deus você chegar, mais sujo você vai se sentir. Quanto mais perto de Deus você chegar, mais apavorado com você vai se sentir. Isaías, quando ele tem uma visão do trono, ele vê a glória de Deus, ele fala assim: ai de mim. Ai, Senhor, misericórdia, Deus tem misericórdia. O Senhor não conhece quem eu sou, o Senhor não conhece meu lábio, o Senhor não conhece meu coração. Senhor, não dá.
quando está muito bem, quando está tudo certo, quando você não tem essa vontade, é que talvez a luz não esteja tão acesa na sua casa. É que talvez a presença, aquilo que Deus quer fazer. Por isso que é necessário primeiro acender a luz e depois procurar, varrer com toda a força. Amém, queridos? Diga assim comigo: quanto mais perto da luz, mais sujeira eu vou achar. Não se contente olhando para sua casa e achando que você consegue viver com 8, com 9, com 7. Não, o procurar apresentar-te a Deus aprovado, o perseverar, o varrer, é eu chegar diante de Deus com todo o esforço da minha vida, para ter todos esses valores verdadeiros, resgatados, achados, encontrados dentro do nosso coração. Amém? O quarto e último, já para eu finalizar, é que toda vez que nós achamos esses princípios, esses valores perdidos, isso nos enche de alegria. Querido, pode estar chovendo, o céu pode estar cinza, as coisas à tua volta podem estar difíceis, as circunstâncias econômicas, políticas e etc. pode estar caminhando para um lado negro, mas quando você tem os princípios e sabe que você está na direção de Deus, aquilo produz em você alegria, plenitude completa. É o 10. Eu não sei como que está, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento na vide, ainda que a oliveira não produza o seu fruto, ainda que não haja gado no curral, todavia me alegrarei no Senhor que fez os céus e a terra. Por que isso? Porque independente daquilo que me está à volta, eu estou cheio de valores, de princípios, minha casa está cheia de luz, eu fiz uma faxina, e fiz de outra, e fiz outra, e sempre estou fazendo, por quê? Para ver se não tem alguma coisa, e eu peço para Deus, Deus ilumina mais, porque eu não quero deixar nem um pozinho no cantinho, debaixo do tapete, em nada. Eu não sou aquele que, eu quero me apresentar sem ter aquilo que envergonhar. Eu quero me apresentar sem ter vergonha de nada, sem ter um cantinho na minha casa escondido, cheio de sujeira que ninguém vê. Não, que a tua luz ilumine. E sabe qual que é o nosso problema, querido? É que a gente gosta de iluminar a casa do outro. A gente gosta de iluminar, pastor, que o senhor não conhece meu marido, eu preciso iluminar a casa dele, para varrer ele. Pastor, que o senhor não conhece minha esposa. Querido, eu não conheço mesmo, mas Deus está falando, é para você fazer na sua casa. A casa é você. Você está entendendo? A casa sou eu. Teu marido, Deus vai cuidar. Tua esposa, Deus vai cuidar. A palavra de Deus é para mim e para você, porque nós somos especialistas em olhar e querer acender a luz para mostrar. Ainda Deus está acendendo a luz e ainda põe um farolete. Tem uma sujeirinha aqui também que você não está vendo. Não é isso. Muda aqui, acha os valores aqui, acha os princípios aqui, e você vai ver que osso vai bater com osso. Você vai ver que coração de pais vai voltar para coração de filhos para pais. Você vai ver que aquela paz que você não tinha vai começar a voltar. Você vai ver que aquela esperança que já estava perdida vai começar a surgir. Aquele ânimo que você não tinha de fazer nada vai começar a voltar. Aquele amor próprio que você nunca sentiu, aquela vontade que você fala assim, para que eu existo, para que eu sirvo, isso vai acabar, porque você é amado, querido, tem muito valor aí dentro de você, só está perdido, querido. Só está perdido. E se você tiver a luz, e se você procurar isso diligentemente, senão a pastora me bate, você vai ver que Deus vai fazer todo o resto. Amém? Amém?
Só mais uma coisa. Quando você está pleno, não tem como você não contagiar outros. Isso é demais. Diz o texto que ela chamou as vizinhas, as amigas, e todos ficaram felizes. Quando você, como igrejinha, que é você, se junta com outra igrejinha, e você vem num culto cheio de princípio, querido, é uma explosão de alegria, de comunhão e de adoração. Por quê? Porque a tua alegria contagia a outra, que contagia o outro, que contagia, e nós celebramos aquilo que Deus fez já em nós. Amém. Minha casa não está feliz. Talvez é que a casa precise procurar esses valores, porque assim que vocês acharem, assim que vocês encontrarem, vocês vão chamar os vizinhos, o esposo, a marido, os filhos, assim, vem celebrar comigo, porque isso estava morto na minha vida e eu achei, e agora eu preciso me alegrar junto com você. E eu declaro uma casa feliz em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Se os meninos quiserem vir aqui. Feche seus olhos. Procure apresentar-te a Deus aprovado. Sabe, pense aí, quais são os valores? O que você acha que no meio do caminho, que você perdeu e que você está tentando substituir com aquilo que está lá fora? Talvez Deus te trouxe hoje para falar que esse valor está mais perto do que você acha, do que você imagina. Você só precisa de um pouco de luz. Você só precisa de um pouquinho de palavra, de um pouquinho de presença, de um pouquinho de intimidade, de um pouquinho de adoração. E você vai ver que aquilo que você abandonou, que você deixou, está aí, pertinho de você. E que está fácil você encontrar. Não desista, não desanime, muito pelo contrário. Varra a casa, procure, se esforce aí, que eu sei que Deus, através do Espírito, vai fazer você encontrar. Pai, eu quero que o Senhor traga os corações, as mentes, em nome de Jesus, Pai. Quais são os valores, o que nós precisamos melhorar nos princípios que estão dentro de nós? A própria vida, sem ti não irei, sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença, sem ti, Senhor, sem ti não irei, sem ti não irei. Deixe sair da tua presença. Escute. Talvez você tenha entrado nessa igreja pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, eu não sei. Eu não sei como está teu coração, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a luz, a quantidade de luz. Mas eu sei que Deus te trouxe nessa noite porque Ele tem um propósito para todos nós, inclusive para você. Ele ama demais você, a tua casa, a tua vida. Ele nunca, jamais desistiu e desistirá de você. O nosso Deus não falhou até agora. Não vai falhar agora, queridos. E eu estou falando isso porque talvez seja um dia de você fazer um concerto com o Senhor.
Talvez seja um dia de você falar assim, ó, eu preciso estar mais perto, eu preciso dessa luz dentro da minha casa. Está escuro, eu não estou conseguindo enxergar os valores, eu não estou conseguindo enxergar aquilo que eu perdi, mas eu preciso dessa luz. E sabe, eu como pastor, o que eu posso fazer, queridos, é orar e dar o primeiro passo. Mas eu queria te convidar, se você é essa pessoa, eu queria que você viesse aqui na frente, que eu quero orar com você. Porque quando nós tomamos atitudes, quando nós damos um passo, nós mostramos no reino espiritual, falando, Senhor, eu quero mudar essa situação, eu quero mudar essa casa, esse coração. Não posso ficar assim, eu não posso acostumar só com 8, só com 9. Não, eu preciso viver isso. Eu quero te convidar, enquanto o louvor canta, eu quero que o Espírito Santo te chacoalhe aí. E se você sente que isso é para você, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca da tua glória, Senhor, tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Queridos, talvez você nunca entregou a sua vida para o Senhor Jesus. E talvez hoje você quer fazer essa decisão. Você quer falar, Senhor, eu acredito, eu tenho fé, mas eu nunca confessei com a minha boca que o Senhor é o meu Salvador. E se você é essa pessoa que quer confessar hoje, porque a palavra do Senhor fala isso, com a nossa boca nós precisamos confessar. Sabe, queridos, isso é importante fazer publicamente. Eu queria te convidar a também vir aqui na frente. Se você nunca confessou o Senhor Jesus, mas você queria hoje falar, Senhor, eu preciso tomar essa decisão. Hoje é meu dia, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero que você venha aqui em nome de Jesus também. Tem alguém, queridos? Se tem alguém, vem aqui em nome de Jesus. Santo Senhor. Presença, sem ti, Senhor, sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece esses corações, Pai. O Senhor conhece cada casa, o Senhor conhece os princípios, os valores, o Senhor conhece cada dracma perdida. Pai, mas eles estão aqui porque eles estão a fim de encontrar tudo isso, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, honre esse passo. Pai, honre esse passo de cada um sair do seu lugar e vir aqui na frente. Que a luz da tua palavra, que a luz do teu Espírito, que a luz da tua presença
oro por cada um, oro por cada casa, por cada família, em nome de Jesus. Oh, sem ti, Dê um abraço, querido, dê um abraço nele. sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Diga assim: sem ti Sem ti não irei, irei. não me deixe Sem ti não, sair da tua presença. não nos deixe Amém? sair da tua presença. Escute, querido, todos nós, você tem casa física. Às vezes você não lembra onde você deixou seu celular, às vezes você não lembra onde você deixou sua chave, às vezes você não lembra onde você deixou sua carteira, e você procura e você encontra, porque todo momento nós estamos deixando coisas. Assim também são os princípios, são valores. O problema não é às vezes você colocar em cima da mesa. O problema é às vezes você acostumar a viver sem esse princípio. O problema é às vezes você não sentir falta. É você não sentir falta daquilo que para Deus é importante. Todos nós somos humanos. Por isso que nós precisamos todo dia estar olhando para o autor e consumador de todas as coisas, olhando aquilo que importa para Ele, aquilo que importa para Ele. Hoje eu ouvi uma frase que eu não sei se eu vou lembrar. O pastor Danilo, ele falou assim: a lei, na época da lei, a gente vivia, ou o pessoal vivia pelas regras, em obedecer e não obedecer. Na época da graça, nós vivemos com o princípio de agradar ou desagradar. Então entenda algo, queridos, eu não faço por cumprir regras, eu faço porque eu quero agradar aquele que morreu por mim e me amou mais do que tudo. E quando eu entendo esse amor, o procurar, o varrer, o fazer faxina não se torna um peso, não se torna uma regra, se torna algo para eu não desagradar, ou para eu querer agradar aquele que eu sei que é o meu Deus, o meu Senhor, e que faz tudo por mim e por você. Amém? Viva com essa atenção. Tem muitos valores, tem muitos princípios que você não pode negligenciar e não deixar de lado. O Senhor quer que você sempre esteja com a luz do Espírito, com a intimidade, com a presença dEle, resgatando isso para que você possa viver e parecer mais com o caráter de Cristo. Amém? Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Dê um aplauso então para o Senhor bem forte. Glória a Deus. Senta um pouquinho, só quero dar os recados, você sentado, e eu já vou encerrar. Eu quero te dar quem quer oração? Vocês dois? Então suba aqui os dois. Ai, que casal, querido. Top, não é? Vem cá, pastora. Querido, não sei se vocês sabem, mas foi aniversário da pastora Nícia essa semana. Quarta-feira. E nós como igreja, nós somos muito gratos. Eu como pastor sou muito grato a esse casal, porque tem sido bênção na minha vida, na minha casa, nessa igreja. Tem sido parceiros, tem sonhado os sonhos que o Senhor tem nos dado, tem nos ajudado, tem sido, como diz o Alexandre, ponta firme. E nós temos uma lembrança como igreja.
E eu quero orar por eles, amém? Você pode estender a sua mão? E eu trouxe os dois porque é osso com osso hoje. Pensa um ossão, irmão. Olha a cabeça do fêmur. Eita glória. Pai, nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse casal, em especial pela pastora Anice, tudo que ela tem sido e por tudo ainda que ela será, Pai. Quantas promessas, quantas palavras, e eu creio nesse coração, naquilo que ela carrega, naquilo que ela vive. Que o Senhor, Pai, revele os tesouros escondidos, que o Senhor traga tudo aquilo que o céu tem para ela, que possamos crescer, que possamos caminhar, que possamos prosperar, que ela seja, Pai, realmente um pilar dentro dessa igreja. Eu sei que o Senhor tem, Pai, muitos sonhos ainda para essa família, que o Senhor os cumpra, Pai, em nome de Jesus. Como igreja, abençoamos a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou para os recados. Queridos, nós temos a programação. Quarta-feira nós temos culto das mulheres à tarde. Esse ano eu vou te falar algo do meu coração. É só um sentimento meu, mas é um sentimento. Esse ano para mim o culto das mulheres vai ser um diferencial na nossa igreja, nessa cidade. Então, se prepare, mulher, e você que pode vir, venha, porque eu sei que Deus vai fazer grandes coisas nas quartas-feiras à tarde, e eu quero muito que você venha participar. Líderes, vocês que podem vir, venham, porque Deus vai dar muito direcionamento para mulheres guerreiras do Senhor, e nós precisamos de vocês, mulheres, vocês são valentes do Senhor, amém? Então, quarta-feira, 15 horas, nós temos a Tarde das Leoas. Você que pode, venha. Quinta-feira nós temos culto. Sábado nós temos cultos jovens. Domingo de manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical. Começamos hoje, querido. Quem veio na escola dominical? Foi bênção, não foi, queridos? Foi bênção. Iniciamos o livro de Apocalipse. Então, você que tem curiosidade, eu cheguei em casa, queridos, estudei, preparei uma palavra, entrei no carro, as minhas filhas vieram e falaram: nossa, pai, a aula foi chata hoje. Eu falei: nossa, filha, a Helena, né? Pai, eu queria aquele negócio do dragão, 7 olhos, 7 cabeças. Mas foi benção, querido, eu sei que foi, porque, sabe, Deus tem conduzido, e eu quero te convidar a você participar, domingo, 9 horas da manhã, sábado que vem não é culto dos jovens não, gente, todo mundo quietinho, deixa eu passar vergonha sozinho, ninguém teve um filho de Deus que falou: pastor, não, misericórdia, gente. Sábado nós temos o pastor Saulo, 19 horas, e domingo 19 horas, a IBD vai ter normal, tá? Domingo de manhã, mas sábado e domingo eu quero muito que você venha. Hoje estava conversando com ele, falando, e vai ser um tempo poderoso, eu tenho convicção disso, e você não pode faltar. Então quero muito que você convide alguém, sábado e domingo, os 2 dias, às 19 horas, amém? Amém? Amém. Dados os recados, tem uma novidade para você. Quem fez o encontro, dá um glória a Deus. Quem não fez o encontro na nossa igreja ainda, levanta a mão assim, ó. Quem nunca fez o encontro? Queridos, nós vamos ter um encontro provavelmente em abril, o encontro e o batismo. Eu sei que tem muita gente já procurando, querendo batizar. Eu sei que tem muita gente já também falou sobre o encontro. Então eu queria que você que não fez, que não participou, que você
desce teu nome na secretaria, tanto para o encontro quanto para o batismo. Eu vou falar certinho a data, provavelmente vai ser final de abril, 21 e 22, e depois dia 30 o batismo, ok? Estamos vendo ainda questões de logística, agenda, mas eu quero que você já esteja orando e criando uma expectativa no seu coração. A outra coisa importante é esse plano. Eu quero, assim, oficializar o início dele hoje. Que dia que é hoje? Dia 10? 11? Que dia? 12, Senhor. Dia 12 de fevereiro. Queridos, em um ano, 12 de fevereiro do ano que vem, você imagina todos nós caminhando no mesmo propósito, lendo a Bíblia, todos nós juntos. Se você começou antes, querido, você está adiantado, glória a Deus. São 3 capítulos. Vou te dar uma dica que eu faço. Tem dia que eu tenho mais tempo, então, em vez de ler 3, eu leio 4, 5 e já adianto. Por quê? Porque se acontecer algum imprevisto de um dia eu não puder, não fica tão difícil depois eu voltar para a linha. Vocês têm aí, meninos? Eu quero ajudar esse povo. Não sei se não consegue, né? Queridos, mas está nas nossas redes sociais. Pega teu celular aí, ó. Já entra lá e já. Se você não curtiu ou segue o nosso Instagram da nossa igreja, tem todas as postagens, tem fotos, tem toda a programação. É importante você que é pertencente desse corpo, você tá ali se interagindo conosco, ok? Por quê? Porque muita coisa, muita foto. Você quer ver algo que a nossa igreja não tem o costume? Nossa igreja não tem. Queridos, é da gente realmente usar esse mecanismo como promoção do reino de Deus. Acabam os cultos, muito poucas mensagens, ou como que chama isso aí? Check-in, às vezes no culto, na igreja nós temos. Então você que é jovem, você que faz isso em tudo, por que você não faz isso na igreja? Entendeu? Marca lá o seu amigo, o pastor, marca a igreja. Isso é importante. Por quê? Porque desperta curiosidade, e às vezes por causa de uma postagem sua, a pessoa fala assim: eu vou lá um dia conhecer essa igreja, achei legal isso aí. E às vezes você está ganhando vidas para Jesus que você nem sabe. Amém, queridos? Tudo hoje a gente tem que estar atento e de verdade, queridos, eu não me importo se tem tantos seguidores, que para mim não muda nada isso. Agora, se tem um veículo que a gente pode fazer para aumentar o reino de Deus, por que não usá-lo? Amém? Você que é jovem, você que gosta dessa parte de mídia, de edição, firme em nome de Jesus, porque nós estamos precisando de você. Firme em nome de Jesus. Na verdade, todos os ministérios que nós precisamos, Deus está chacoalhando essa cidade, as igrejas, e nós precisamos de homens e mulheres valentes, firmes, trabalhando em todas as áreas do corpo de Cristo. Amém? Amém? Fique de pé. Temos a equipe de oração agora sim, tá? Pastores lindos, a pastora mais linda. Queridos, você que quer uma oração, você que precisa, não sei, tem uma causa que você de alguma forma precisa de uma oração, venha, que eles estão aptos para orar. Se você está nos visitando e gostaria de um contato, gostaria de participar, gostaria de estar mais perto da igreja, dê o seu nome. É só você vir aqui, querido, dar teu nome, teu celular, que a gente entra em contato com você, se você assim quiser, ok? Porque isso faz você estar mais próximo. Amém? Feche teus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pelo culto, pela palavra, pelas vidas que realmente se dispuseram a encontrar valores perdidos, a ter um novo encontro, ou a reacender essa luz, essa chama dentro do coração. Reaviva mesmo a tua igreja, Senhor. Toque em cada casa, em cada família, Senhor, que nós possamos cada dia mais estar sendo impactados pela tua presença. Queremos viver o céu aqui na terra. Essa é a nossa oração, Pai. O céu aqui na terra. Nós não podemos ir para lugar nenhum sem o Senhor. Não tem para onde nós irmos, Pai. Que o Senhor abençoe a nossa semana, nos dê uma semana abençoada, abençoe as casas, as famílias, que o Senhor possa conduzir tudo em nome
Deus Espírito Santo esteja com vocês hoje e por todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Ótima semana.